Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócios. Eu vou deixar para você aí uma aula completa sobre a introdução ao regime tributário simples nacional. Vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque todos os dias eu postarei vídeos aqui neste canal e vou postar uma série de vídeos sobre contabilidade tributária. Vou deixar na descrição o link do meu curso de Contabilidade Tributária e Planejamento Tributário. E não esqueça que se você precisar de horas complementares na sua faculdade, clique também aí no link que eu vou deixar na descrição e eu posso ajudar você com valores bem baixos. Abraço, bons estudos, se inscreva no canal e ative as notificações. Olá você, meu aluno, olá você, minha aluna que está aqui matriculado no nosso curso online. Eu sou o professor Antônio Marterson e a partir de agora nós iremos tratar sobre o Simples Nacional. Nós iremos abordar este assunto de uma maneira profunda, avançada, para que você possa realmente aprender de verdade este regime tributário e também que não é só um regime tributário, é também chamado de Estatuto da Micro e Pequena Empresa, tudo bem? O objetivo do estudo deste novo módulo é apresentar de modo avançado o Simples Nacional para que os alunos possam pensar logicamente se é a melhor opção para uma empresa. Agora, olha aqui esse texto. O aluno deve estudar também os outros dois regimes tributários para fazer comparações. Então, quando você estudar o Simples Nacional, se você já conheceu o lucro real e o presumido, que são outros dois regimes tributários, você vai ter uma capacidade técnica avançadíssima para fazer comparações e escolher o melhor regime tributário para uma empresa. Ah, professor, mas eu ainda não estudei o regime tributário lucro real e presumido. Tudo bem. Depois que você estudar o Simples Nacional, com certeza você vai estudar também o lucro real e o lucro presumido. Então vamos aqui começar. Qualquer dúvida, mande sua pergunta. Eu vou deixar todo esse material à disposição para você baixar. Veja, nós temos aqui a Resolução 140 de 2018, que eu chamo de Bíblia do Simples Nacional. A lei que nós iremos estudar, o nosso curso vai ser totalmente baseado na Lei 123 de 2006. Professor, por que o senhor está mostrando então a Resolução 140? É simples. Porque a Resolução 140 ela tem tudo que nós precisamos. Obviamente ela não é mais importante do que a lei, tá? Nenhuma resolução, nenhum decreto é mais importante do que uma lei complementar. Só que para facilitar o nosso estudo, já fica aqui a primeira dica. Leia a Resolução 140 de 2018 e também a lei complementar, tá certo? A Resolução 140 ela está escrita numa linguagem muito mais acessível, tá? Menos tecnicista, com exemplos bem mais interessantes a respeito do Simples Nacional. Olha só, vamos aqui começar. O que é um regime tributário? Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, regime tributário, eu não sei se você é da contabilidade, ou da administração, do direito, enfim. Mas regime tributário é a metodologia que uma empresa usa para calcular e pagar os seus tributos. Beleza? Então, preste atenção. Regime tributário. Toda empresa tem que escolher um regime tributário. Microempresa, empresa de pequeno porte, média empresa, empresa de grande porte, todas, até o microempreendedor individual, que já é o MEI, ele já tem um regime tributário próprio. Que, diga-se de passagem, o MEI é Simples Nacional. Tudo bem? Então, o regime tributário é a maneira, é a metodologia que a empresa vai fazer duas coisas. Calcular, porque o cálculo dos tributos ele vai ser modificado de acordo com o regime tributário. E pagar. A maneira com que a empresa paga os seus tributos também dependerá do regime tributário. Tá bom? Mas quais tributos uma empresa paga? Veja, no Brasil, tá? A empresa vai pagar o ISS, se ela for uma prestadora de serviço, o ICMS, se for uma empresa comercial e se prestar algum serviço, tá? Pode ser que ela pague os dois, tudo bem? Normalmente não. Normalmente ou paga um ou paga outro. O PIS, tá? A COFINS, a CSLL, o IRPJ, o IPI e também tem outras contribuições que nós iremos abordar, como por exemplo o CPP, tá certo? A contribuição previdenciária patronal, que eu vou explicar isso aqui para você no decorrer dos nossos estudos, tá? Existem três regimes tributários no Brasil:
Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Algumas pessoas vão falar do lucro arbitrado, porém eu já deixo claro que lucro arbitrado não é uma opção, tá bom? Veja, eu não coloquei aqui o CPP e o INSS, tudo bem? Eu já dei essa aula em outros lugares e um aluno questionou, professor, o senhor ignora INSS, CPP? Eu não ignoro, tudo bem? Só que os tributos costumeiramente que uma empresa paga são esses aqui, tá certo? Nós não podemos esquecer isso. Os outros são contribuições à parte, tudo bem? Então, só voltando aqui, ó, são 3 regimes tributários: o Simples Nacional, o lucro real e o presumido. Professor, e o lucro arbitrado? Você não vai falar? Claro que eu vou, mas lucro arbitrado não é uma opção, tudo bem? Não é uma opção, é uma obrigatoriedade que o próprio fisco impõe às empresas. No regime tributário lucro presumido, veja bem, e no regime tributário lucro real, como normalmente são empresas maiores, elas irão calcular cada tributo separadamente e pagar cada um deles em guias diferentes. Preste bem atenção aqui, ó. Professor, é módulo de Simples Nacional e o senhor está falando de lucro real e presumido? Sim. Por quê? Como você vai entender o porquê que o nome é simples? Simples Nacional. Não é porque é fácil de entender, tá? Normalmente, as empresas desses 2 regimes tributários, o presumido e o real, para cada tributo desses aqui, ó, elas fazem um cálculo e elas recolhem uma guia, um documento, tá? Então, para pagar ISS, tem uma guia e ela vai lá pagar. Para pagar ICMS, outra guia. Para pagar PIS, COFINS, para cada tributo tem uma guia, tem um cálculo separado, tudo bem? Essas empresas, quando forem abertas ou fechadas, precisarão ir em diversos entes fiscais e governamentais também. Ou seja, aqui nós já percebemos uma certa burocracia. Tudo bem? Por quê? Porque são empresas maiores, são empresas que têm mais faturamento. E o fisco, o governo, não permite que elas tenham uma certa facilidade em suas operações, em seus cálculos, em seus tributos. Por quê? Porque o governo entende que, como elas são grandes, elas têm capacidade, então elas não precisam de tanta facilidade, tá bom? Então, é aqui que nós entramos no motivo do nome ser Simples Nacional, tá? O nome é Simples Nacional não porque é fácil de entender, pois não é, tá? Você vai perceber que nós iremos quebrar um pouquinho a cabeça aqui, mas vai dar certo. O nome é Simples Nacional por 2 motivos. O primeiro motivo é que todos os tributos são pagos em uma única guia, o DAS, o Documento de Arrecadação do Simples. E o segundo motivo é que a abertura, o fechamento e alterações se darão em um só local, sem tanta burocracia. Então preste bem atenção aqui, ó, como nós iremos entender que o nome é Simples Nacional, principalmente por causa deste motivo aqui, ó. Para a empresa do Simples Nacional pagar ISS, ICMS, PIS, COFINS, CSLL, RPJ, IPI, ela vai gerar somente um documento chamado DAS, a guia chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples, e ela vai pagar todos os tributos somente com esta guia. Nossa, que fácil! Então, com certeza a minha empresa tem que ser do Simples. Cuidado, esse pensamento não é um pensamento correto. Muitas empresas estão pagando tributos indevidos por causa desse pensamento. Não é porque existe essa facilidade que nós iremos colocar todas as empresas no Simples Nacional. Tudo bem? Os meus alunos não cometem esse erro e eu posso garantir, tá bom? Agora, vamos aqui continuando. Olha só. Artigo 179 da Constituição Federal. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão o quê? As microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, ou seja, uma certa facilidade, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio da lei. Então, a Constituição Federal, no artigo 179, já previa esta simplificação e menos burocracia
para estas empresas, tudo bem? Antes do Simples Nacional, nós já tínhamos o quê? A Lei 9.317, que já tinha instituído o Simples, tá bom? Só que essa lei do Simples não obrigava estados e municípios à sua adoção. Então, os estados adotavam se quisessem. Os municípios adotavam o Simples se quisessem. Hoje não é mais assim, tá bom? Hoje, todos os estados, todos os municípios, inclusive o Distrito Federal, são obrigados a aceitarem que uma empresa escolha optar pelo Simples Nacional. Na próxima aula, vamos aqui falar sobre o conceito de microempresa e empresa de pequeno porte. Espero que você tenha gostado. Fique comigo até o final deste curso e eu tenho certeza que o seu entendimento sobre esse assunto vai mudar demais. Abraço! Então vamos aqui dando continuidade ao conceito de microempresa e empresa de pequeno porte. Olha só, considera-se microempresa ou empresa de pequeno porte a empresa devidamente registrada no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, desde que, no caso da microempresa, falando de faturamento, ela tem que auferir receita bruta inferior ou igual a R$360 mil, tá bom? Preste bem atenção aqui nesse termo, ó, ano calendário anterior, tá? Vou já explicar. Veja bem, para que uma empresa seja considerada microempresa, ela deverá ter no máximo R$360 mil de faturamento no ano, tá bom? Se ela tiver R$361 mil de faturamento no ano, ela não é mais uma microempresa. Só que nós temos que nos atentar com a questão do faturamento proporcional. Vou já explicar. No caso de uma empresa de pequeno porte, ela tem que ter acima de 360 mil até 4.800.000. Se uma empresa de pequeno porte, tiver um faturamento superior a 4.800.000, ela não será mais considerada uma empresa de pequeno porte. Só que nós temos que tomar cuidado com uma coisa chamada faturamento proporcional, tudo bem? Em primeiro lugar, deixa eu só abrir aqui um documento. Vamos aqui ver, ó. Vamos imaginar que nós estamos aqui lidando com uma microempresa que foi aberta em agosto, tudo bem? Agosto. De agosto até dezembro são quantos meses? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 5 meses. Preste bem atenção. Uma microempresa pode faturar 360 mil no ano se exercer atividades 12 meses ou mais, tá? Preste bem atenção. No nosso caso aqui, a microempresa foi aberta em agosto. Só que ela não poderá mais faturar 360 mil. Porque só é 360 mil se ela tiver ali no mínimo 12 meses, tá? Ou mais. Então, quanto que uma empresa que foi fundada em agosto pode faturar até dezembro para ser considerada microempresa? Nós iremos fazer o quê? Nós iremos pegar 360 mil, nós iremos dividir por 12, que vai dar 30 mil, e multiplicar por 5. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tudo bem? 5 meses. Então, esta empresa poderá ter, no máximo, 150 mil de faturamento para continuar sendo considerada microempresa. Professor, se esta empresa que foi fundada em agosto tiver 160 mil, ela não será considerada mais microempresa próximo ano. Ela será considerada empresa de pequeno porte. Tudo bem? Esta mesma lógica serve para a EPP. Ela pode faturar no ano, né? Vamos aqui, ó, pode faturar no ano 4.800.000, tá? Se ela faturar acima de 4.800.000, no próximo ano ela será considerada uma empresa de médio porte.
e não poderá mais optar pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é permitido somente para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então isso aqui você já vai decorando, já vai aprendendo. O Simples Nacional só é possível para as microempresas e empresas de pequeno porte. De modo que vamos aqui imaginar uma EPP que foi aberta em setembro, tá? Setembro de 2022. Vamos aqui pensar, né? Eu estou gravando 2023. Mas vamos aqui pensar nesta empresa de pequeno porte que foi aberta em 2022. Ela foi aberta em setembro. De setembro a dezembro, são quantos meses? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Professor, se a empresa tivesse sido aberta no dia 30 de setembro, considera 4 meses assim mesmo? Sim. Fração de meses considera-se um mês inteiro. Se a empresa for fundada no dia 1º de setembro ou no dia 30 de setembro, considera o mês de setembro, tá? Quanto é o faturamento dela que ela pode ter no ano para optar pelo Simples Nacional e continuar sendo um EPP? 4.800.000. Porém, nós iremos aqui dividir por 12, que vai dar 400 mil. Nós iremos aqui pegar 400 mil e iremos multiplicar por 4, que vai dar 1.600.000 reais. Tudo bem? Né? Nós somos contadores, nós somos desconfiados de tudo. Nós iremos calcular. Então veja, imagine que você tem uma empresa de pequeno porte, tá? E ela foi aberta em setembro. Ela não pode mais faturar 4.800.000 de setembro a dezembro. Se ela faturar 4.800.000 de setembro a dezembro, ela será uma empresa de médio porte. Tudo bem? Uma empresa de médio porte. Ela deixa de ser EPP. Próximo ano ela não pode estar no Simples Nacional. Simples Nacional é só para microempresa e empresa de pequeno porte. Tudo bem? Então, imagine que a empresa foi aberta em setembro. De setembro a dezembro são 4 meses. Nós iremos fazer o quê? O cálculo proporcional. 4.800.000 dividido por 12, que dá 400 mil. 400 mil vezes 4. O máximo que esta empresa pode faturar é 1.600.000. Se ela faturar de setembro a dezembro 1.601.000, ela será considerada empresa de médio porte e próximo ano ela deverá optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido, tá? Eu vou falar mais sobre essas questões de faturamento nas próximas aulas, tudo bem? Veja, o Simples Nacional é um regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições. Então, o grande objetivo é cobrar, calcular e pagar esses tributos de uma maneira unificada, somente em um documento. Tudo bem? Nem todas as microempresas e empresas de pequeno porte têm um faturamento de 4.800.000 reais. Convenhamos, uma empresa que fatura 4.800.000 reais tem muita capacidade de ter um bom setor contábil dentro dela, tá bom? No ano, tá? Iria gastar quanto? Iria gastar ali 50 mil reais, 70 mil reais por ano, quem sabe, com 3 bons contadores, enfim, não importa, ou mais, né? Só que nem todas as empresas têm essa capacidade, tá? A maioria das empresas, as microempresas, faturam ali 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês. A maioria das empresas de pequeno porte faturam ali 50 mil reais por mês, né? Infelizmente, elas não faturam 400 mil por mês como nós gostaríamos, né? Então, veja, elas não têm essa capacidade até financeira de ter uma equipe contábil para fazer toda a contabilidade a tempo, fazer aquela coisa bem feita, bonita. Não que as empresas pequenas não tenham que ter uma boa contabilidade, porém nós sabemos que, por causa do tamanho, elas não podem investir mais em contabilidade e tecnologia, tá? Então, o governo, pensando nelas, desenvolve esse regime tributário para que ela pague seus tributos de uma maneira unificada, tudo bem? Essa cobrança e fiscalização de tributos é aplicável somente às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, empresas de médio porte, empresas de grande porte não pode ser do Simples Nacional, tudo bem? Abrange a participação de todos os entes federados. Então,
Se um estado, por exemplo, não quiser aderir ao Simples Nacional, é inconstitucional. Todos os estados, todos os municípios, inclusive o DF, são obrigados a aceitarem que as empresas optem pelo Simples Nacional. Quem faz a regulamentação do Simples Nacional é o CGSN, o Comitê Gestor do Simples Nacional. Tudo bem? Para que uma empresa possa ser do Simples Nacional, ela deve enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, também deve cumprir os requisitos previstos na legislação, né, que nós já começamos aqui a falar desses requisitos, por exemplo, faturamento, porte de empresa, e tem que formalizar a opção pelo Simples Nacional. Tudo bem? A sistemática do Simples Nacional não se confunde com a cobrança de um imposto único, tá? Preste bem atenção. Você, meu aluno, não pode dizer por aí, tá? É feio que uma empresa do Simples Nacional paga só o imposto. Tá errado, ela paga todos os impostos, do mesmo jeito que uma grande empresa. A padaria do seu Zé, do Simples Nacional, paga os mesmos tributos da Ambev. Só que a padaria do seu Zé, do Simples Nacional, paga todos os tributos numa só guia, o DAS, e fica parecendo para quem é leigo que ali é só um tributo. Se só tem um documento, então é só um imposto. Tá errado esse pensamento, tudo bem? Então, não é um imposto único. E o Simples Nacional não é o imposto. Fulano, tu já pagou o Simples? Não existe isso, tá? Não existe esse negócio de pagar o Simples. O Simples não é pago. Tá? O que é pago? O imposto de renda, a contribuição social, o PIS, a COFINS, tudo bem? E outros tributos, ISS, ICMS, IPI. Então, através do documento chamado DAS, o empresário paga seus tributos de uma maneira unificada. Por que eu estou falando isso? Parece bobo, mas é porque eu preciso também explicar coisas técnicas para que nós saiamos, né, desse pensamento muito leigo, tudo bem? Até porque mais cedo ou mais tarde você vai participar de reuniões, você vai explicar essas coisas para empresários, enfim, para empreendedores que queiram abrir empresas, e eu preciso que você explique de uma maneira verdadeira, tá bom? Não posso permitir que você chegue lá e converse com o empreendedor, a sua empresa vai pagar um tributo só, né? Só um imposto se ela for do Simples Nacional. Porque se for um empreendedor esperto, ele vai perceber que você não tem conhecimento. Porque se for um empresário esperto, ele já estudou o assunto, tá? Ele já leu sobre o assunto, ele sabe que o Simples Nacional não é um imposto. Aí um aluno meu chega com esse papo, automaticamente vai perder a credibilidade. Tudo bem? Então, vamos tomar cuidado. No Simples Nacional, todos os tributos são pagos aqui pelo DAS, tudo bem? O DAS é mensal. Todos os meses, a empresa vai pagar o Simples Nacional, né? O documento de arrecadação do Simples Nacional, né? Desculpa, pagar o Simples. Olha, acabei de dizer que a gente não pode falar isso, mas são coisas da vida. Veja, preste bem atenção. Nós temos aqui tributos federais, tributo estadual, tá? E o tributo municipal. No tributo municipal só tem o ISS. Professor, e o IPTU? Não está dentro do Simples, tudo bem? Professor, e o IPVA? A minha empresa tem um veículo e paga o IPVA. Tudo bem, mas não é dentro do Simples, tá bom? Esse tributo, os tributos que as empresas pagam dentro do Simples Nacional são tributos da operação, tudo bem? E nós temos aqui também os tributos federais. Então, quando a empresa paga o DAS, ela está pagando o quê? Tributos federais. IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP, ICMS. Viu como eu comecei a falar aqui do CPP? Enfim, então, o Simples Nacional é a metodologia que a empresa vai pagar um só documento e neste documento estarão todos os tributos que uma empresa normal paga. Quais tributos não estão dentro do Simples Nacional? IOF, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto de Renda sobre Ganhos e Rendimentos, tá? O Imposto de Renda normal está dentro do Simples. O Imposto de Renda sobre Ganhos e Rendimentos não, o ITR também não, FGTS também não, a Contribuição Previdenciária do Trabalhador e do Empresário também não, o PIS, COFINS e IPI sobre a importação de bens e serviços
Também não. Isso aqui tem que ser apurado por fora, tá bom? Veja, o ingresso da pessoa jurídica no Simples Nacional tem algumas características. Em primeiro lugar, é facultativo, tá? A pessoa jurídica não é obrigada a ingressar no Simples Nacional. Então, não é porque ela é uma microempresa ou empresa de pequeno porte que ela tenha que aderir ao Simples. Não, se for melhor o lucro presumido, então ela vai aderir ao presumido. Nós temos que tirar da nossa cabeça e não podemos permitir que entre em nossa cabeça essa ideia de que se é uma microempresa, automaticamente tem que ir para o Simples. Não, não. Dependendo da situação, ela pode perder dinheiro se ela estiver no Simples Nacional. É irretratável, ou seja, quando a empresa entra no Simples Nacional em janeiro, ela não pode mais sair durante o ano. Ela só vai poder sair no próximo ano. A não ser que aconteça alguma coisa que faça ela sair do Simples e vá para o lucro real, tá? Não existe possibilidade dela sair do Simples e ir para o presumido. Mas existe possibilidade dela sair do Simples e ir para o real. O lucro real é o único regime tributário que a empresa pode fazer alguma coisa, tá? Que ela sai do regime atual e vai para o real. Professor, ela pode sair do Simples e ir para o presumido? Não. Professor, a empresa pode sair do presumido e ir para o Simples no decorrer do ano? Não. Não existe possibilidade. A única possibilidade é sair do Simples e ir para o real ou sair do presumido e ir para o real. Tudo bem? Um exemplo. Vamos imaginar que a empresa opta pelo Simples Nacional em janeiro e quando é em março, o sócio, o dono da empresa, ele vai morar no exterior. A partir de abril, a empresa tem que sair do Simples Nacional. Tá bom? Vamos imaginar que a empresa está no Simples Nacional em abril e quando é em abril ela começa a vender cigarro. Tá? A partir de maio ela tem que sair do Simples Nacional. Então, pode acontecer algumas coisas que vá fazer a empresa sair daquele regime tributário. Professor, ela pode sair do Simples e ir para o presumido? Não pode, só para o... Peço perdão por ser repetitivo, mas eu me preocupo muito com isso, tudo bem? É abrangente, ou seja, alcança a matriz e todas as filiais da empresa, tudo bem? Veja, em dezembro de 2021, o Brasil tinha 19.256.165 empresas optantes pelo Simples Nacional, tá bom? Isso aqui também estão inclusos os MEIs, tá? O site da Receita Federal ainda não divulgou os números de 2022, lembrando que eu estou aqui gravando esta aula em 2023 já, tá? Já estou aqui em 2023. Atenção, já falei, mas vou repetir. Uma empresa não deve optar pelo Simples Nacional somente porque é microempresa ou empresa de pequeno porte. É necessário um quê? É necessário fazer um planejamento tributário, tá? Professor, o que é isso? Planejamento tributário. Planejamento tributário é um estudo onde nós iremos fazer diversas comparações, diversas simulações e entender, buscar o que é melhor para a empresa, tá bom? Quem é que regula o Simples Nacional? É o Comitê Gestor do Simples Nacional, tá? Esse comitê foi instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, essa aqui é a Lei do Simples, tudo bem? E o Comitê Gestor, ele criou o quê? A Resolução CGSN 140 de 2018, a Bíblia do Simples Nacional, tá? Aqui nós temos o site do Simples Nacional, onde a gente entra e clica aqui, né, no código de acesso para a gente aderir ao Simples Nacional, tudo bem? Veja, o Simples Nacional é facultativo para estados e municípios, ou seja, um estado ou um município pode dizer, não aceito que uma empresa opte pelo Simples aqui. A resposta é não, tá? Todos os estados do Brasil são obrigados a aderir, né, a permitir que uma empresa faça a sua adesão ao Simples Nacional. Essa foi a introdução e a partir de agora nós iremos nos aprofundar mais ainda. Ficou com alguma dúvida? Fale comigo que com certeza eu vou
responder. Abraço.